Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu estava meditando aqui na palavra de Deus, o Senhor colocou aqui uma mensagem no meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês, tá? Não pule esse vídeo, fique comigo aqui uns minutinhos, que Deus tem uma palavra para o teu coração. Está no livro de Jó, capítulo 4, versículo 12, que diz assim, ó: Esta verdade me foi revelada em segredo, como que sussurrada em meu ouvido. Ela veio à noite numa visão perturbadora, quando todos estão em sono profundo. O medo e o terror se apoderaram de mim e fizeram estremecer meus ossos. Um espírito passou diante do meu rosto e os pelos do meu corpo se arrepiaram. O espírito parou, mas não pude ver a sua forma. Um vulto estava diante dos meus olhos. No silêncio ouvi uma voz dizer: Pode algum mortal ser inocente perante Deus? Pode um homem ser puro diante do Criador? Se Deus não confia nos próprios anjos e acusa seus mensageiros de insensatez, quanto menos confiará em pessoas feitas de barro. Vendo pó e são facilmente destruídas como traças. Estão vivas pela manhã e mortas ao entardecer. Desaparecem para sempre sem deixar vestígio. As cordas de sua tenda são arrancadas e a tenda desata e na ignorância morrem. Então, queridos irmãos, esta palavra aqui nós vemos que foi a primeira resposta de Elifaz, um dos amigos de Jó. E eu achei interessante, me chamou a atenção essa palavra aqui. O Senhor colocou no meu coração uma mensagem. Todos nós conhecemos, aqueles que leem a Bíblia, né? Aqueles que conhecem a Bíblia Sagrada, a história de Jó. A Bíblia fala que Jó era um homem temente a Deus. Jó era um homem que se desviava do mal, tinha um bom testemunho diante das pessoas e diante de Deus. E a Bíblia nos conta que ele tinha tanto temor a Deus, tanto respeito por Deus, que quando os filhos dele davam festa, davam banquetes e se juntavam os irmãos para ali festejarem, ele oferecia sacrifícios a Deus se porventura os seus filhos tivessem blasfemado contra Deus e pudessem ter pecado contra Deus. Então nós vemos, a palavra nos registra que ele era um homem bom, um homem que se desviava do mal, um homem que temia a Deus. O próprio Deus deu testemunho de Jó que ele era um homem que se desviava do mal e que Deus se agradara dele. Mas a Bíblia também nos conta que certa vez, certo dia, veio o Satanás, quando os filhos de Deus vieram se apresentar a Deus, ele veio também no meio deles e se apresentou, e ali o Senhor disse: observasse o meu servo Jó. Primeiro Deus perguntou: de onde vem? Ele disse: eu venho de passear pela terra e observar as pessoas. Então este é o papel dele, ele fica observando as pessoas, embora ele não esteja em todos os lugares, não possa estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas ele tem os seus representantes, ele tem os seus agentes, aquele que trabalha para ele, para observar as pessoas. Então o Senhor perguntou: observaste o meu servo Jó, homem temente a Deus, que se desvia do mal? E então o inimigo Satanás acusou a Jó, porque ele é acusador. Uma das tarefas do nosso adversário, é acusar as pessoas. E então ele acusou. Então ele disse: também tu pões um muro em volta dele, um muro de proteção em volta dele. Então o que nós aprendemos aqui, queridos irmãos? Que as pessoas que temem a Deus, as pessoas que obedecem a Deus, as pessoas que andam na presença de Deus em sinceridade, em temor, eles têm na sua volta um muro de proteção. Deus guarda, Deus livra, Deus protege, Deus abençoa, Deus sustenta, irmãos, e Deus tem prazer em abençoar aqueles que são dele. Aleluias, e ele tem todo o poder para proteger aqueles que são dele, né? Então ali o inimigo veio e acusou a Jó. Então o inimigo disse: tira tudo que ele tem e tu vai ver se ele não blasfema de ti. E então o Senhor disse: então eu vou te permitir que tu prove a ele, mas não lhe toque no seu corpo, não lhe toque na sua alma. Então a Bíblia nos conta que Jó era um homem muito rico e tinha muitas propriedades, e tinha muitos servos, e tinha muitos animais. E a Bíblia nos conta que de repente, assim, tudo, ele perdeu tudo.
né? De repente veio o mal, veio a destruição, veio a maldade sobre ele, tudo foi tirado dele, ele perdeu toda a sua riqueza, ele perdeu todos os seus bens que ele possuía. E aí não bastasse tudo isso, a Bíblia também nos conta que ele perdeu todos os seus filhos. Eu acho que essa foi a parte mais difícil para Jó, mas a Bíblia nos conta que ainda assim ele adorou a Deus, ainda assim ele não blasfemou contra Deus, ele não desistiu de adorar a Deus. Aí a Bíblia nos conta que certa vez ele estava tão triste, ele estava tão amargurado, ele estava com tanta dor que ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, mas ele nunca amaldiçoou a Deus. E aí então veio os seus amigos para consolar a Jó, aqueles amigos que deveriam consolar, trazer uma palavra de Deus, trazer uma palavra de esperança. Eles vieram com uma palavra de acusação. Mas o que me chamou a atenção neste versículo que nós lemos aqui, que diz que veio este Espírito para falar com Elifaz, o amigo de Jó, para trazer mais uma condenação, mais uma acusação. E este Espírito não veio da parte de Deus, este Espírito veio da parte de Satanás. Foi o próprio Satanás, um demônio enviado por ele para falar com o amigo de Jó, para mais uma vez acusar a Jó. Então ele diz assim: pode algum homem ser puro diante do Criador? Então essas palavras, quando a gente olha para essas palavras, a gente pensa assim: mas faz sentido essas palavras mesmo. Não pode ninguém ser puro diante de Deus, porque Deus é muito santo, Deus é muito perfeito, todos nós somos pecadores. Só que essas palavras, embora pareçam verdadeiras, não vieram da parte de Deus. E é aqui que o Senhor me chamou a atenção para o meu coração, que eu tomo para mim, e também serve para todos aqueles que anunciam a palavra de Deus, todos aqueles que se dizem conselheiros, que se dizem que vêm em nome de Deus. A palavra nos diz aqui que este Espírito veio e se apresentou durante a noite para este homem, e não veio da parte de Deus, veio da parte do inimigo. Então, queridos, como nós temos que vigiar com aquilo que muitas vezes vem na nossa mente, com os pensamentos, com as ideias que muitas vezes vêm na nossa mente a respeito de outras pessoas, com o julgamento que a gente faz a respeito de outras pessoas. Será que esse julgamento veio de Deus? Será que essa ideia veio de Deus? Será que esse pensamento veio de Deus? Ou veio do inimigo, que é acusador? O inimigo da nossa alma, ele é acusador. Quando ele chega para conversar, para falar, usando alguém, ele sempre tem uma palavra maldita, ele sempre tem uma palavra de acusação, uma palavra de desânimo, uma palavra de derrota, uma palavra negativa, que em vez de ajudar a pessoa a levantar, ela ajuda a pessoa, ela empurra a pessoa mais para baixo ainda do que a pessoa já está. Então nós vemos aqui a palavra que ele fala: se Deus não confia nos próprios anjos e acusa seus mensageiros de insensatez, quanto menos confiará em pessoas feitas de barro. Então aqui que veio a palavra na boca deste que se dizia amigo de Jó. Então é algo para a gente pensar, queridos, é algo para a gente analisar. Quando a gente vai conversar com uma pessoa, quando a gente vai transmitir a palavra de Deus, o inimigo muitas vezes pode vir infiltrado, pode vir disfarçado, pode vir querendo se passar por Deus, pode vir querendo se passar por anjo de luz, pode vir querendo se passar por aquele que vai iluminar o caminho, por aquele que vai mostrar o caminho, mas na verdade não é Deus, é o inimigo, é este espírito que o Elifaz reconheceu. Ele disse, olha o que ele disse: esta verdade me foi revelada em segredo, como que sussurrada em meu ouvido. Ela veio de noite numa visão perturbadora. Então ele fala que ele admite com as suas próprias palavras de onde veio aquela inspiração, de onde veio aquelas palavras de acusação para a vida de Jó. E depois, se nós continuarmos lendo os versículos mais adiante, o próprio Deus vai falar que os amigos de Jó não falaram o que era certo a respeito dele. Então o próprio Deus confirmando que a mensagem não veio da parte dele, mas a mensagem veio da parte do inimigo. Outra coisa que me chama a atenção também, queridos irmãos, é que Jó nem imaginava que lá no mundo espiritual foi ali
decretado, no mundo espiritual foi acordado ali que Jó seria provado pelo inimigo, que Jó seria provado por Satanás. Ele não sabia, ele não imaginava. Então ele se examinava a si mesmo e não via aonde poderia estar o erro, aonde poderia estar ele pecando para receber todo aquele sofrimento que ele recebeu na sua vida. Mas a Bíblia nos diz, nós sabemos, porque nós podemos ler e entender pela palavra de Deus, que aquela mensagem, aquela trama toda, aquela maldade toda foi arquitetada no mundo espiritual contra a vida de Jó. Então isso para nós, queridos irmãos, nós precisamos da comunhão com Deus. Quando nós temos a comunhão com o nosso Deus, quando nós mantemos a comunhão com Ele, Ele nos avisa antes que venha o mal. O Senhor nos avisa, vai orar, vai buscar a presença, vai jejuar, vai meditar na palavra. O Senhor nos avisa, queridos irmãos, antes que o mal venha, quando a gente tem esse interesse de buscar a comunhão com Deus. Nós vemos quantos testemunhos de homens de Deus e mulheres de Deus que foram avisados por Deus antes do mal vir a atingir. Mas Jó não teve essa oportunidade. Com Jó foi diferente. Jó permitiu que ele fosse provado ao último e ao extremo. E ele não pecou contra Deus. Em tudo ele não pecou contra Deus. Em tudo ele deu glórias a Deus e foi aprovado pelo Senhor. E se nós continuarmos na leitura bíblica, o que nós vemos aqui? Que os outros amigos também não falaram que era correto a respeito de Jó. E nós vemos que Deus mandou que aqueles amigos oferecessem sacrifício, porque naquela época ainda era a época do sacrifício, porque Jesus ainda não tinha vindo. Oferecessem sacrifício pelos seus pecados, para que Deus pudesse perdoar os pecados deles. E Deus só iria perdoar os pecados deles quando Jó orasse por eles. E quando Jó orou por eles, então Deus recebeu a oração de Jó, de tão justo que era este homem perante Deus. Então o que nós aprendemos aqui também, queridos irmãos? A responsabilidade que nós temos quando nós vamos falar algo de Deus. Nós não podemos ser irresponsáveis. Quantas pessoas nós vemos hoje em dia irresponsáveis? Quantas pessoas que estão carregando multidões, milhões de seguidores, estão sendo irresponsáveis com aquilo que falam. Então, quando nós falamos algo da parte de Deus, nós temos que ter certeza que veio de Deus. Então, essa palavra falou muito ao meu coração. E eu nunca tinha visto isso aqui antes. Eu já tinha lido essa passagem outras vezes. E eu nunca tinha prestado atenção que esta voz que falou com Elifaz não veio de Deus, veio diretamente do inimigo também, para acusar a Jó mais uma vez. Então ele já estava ali caído, ele já estava ali derrubado, ele já estava triste, ele já estava muito afligido por tudo que estava acontecendo. E eu lendo essa passagem toda, a história de Jó, eu fico pensando, queridos, Deus, ele tem um jeito de tratar, um jeito de se comunicar, um jeito de moldar, de trabalhar em cada pessoa de uma forma diferente. Porque cada ser é único para Deus. Cada um de nós, queridos irmãos, somos importantes para Deus. Nós somos tão importantes para Deus que Deus não fez nenhum ser humano igual ao outro. Cada um é diferente, cada um tem a sua única digital. De tão importante que nós somos para Deus. E eu acho que isso é uma das coisas que deixa o nosso adversário muito furioso. É do valor que Deus nos dá, da importância que Ele nos dá. Mas Ele também nos deixou o livre-arbítrio, queridos. Para a gente escolher Ele voluntariamente. Para a gente amar Ele voluntariamente. E eu digo para vocês, aquela pessoa que conhece a Deus, aquela pessoa que busca intimidade com Deus, que busca conhecer a Deus, quanto mais ela busca, mais ela quer. Quanto mais ela tem intimidade, mais ela quer ter intimidade, porque é bom, é maravilhoso saber que nós temos um Deus tão poderoso, um Deus tão glorioso e que nos ama, que se importa com a gente. É maravilhoso. Não tem nada que seja melhor que isso, que buscar conhecer o nosso Deus e buscar ter essa intimidade, essa comunhão com Ele. Mas lendo o livro de Jó, eu fiquei pensando, Deus só permitiu isso para Jó, só permitiu tamanha aprovação para Jó.
Em toda a Bíblia Sagrada, a gente não vê nenhuma outra pessoa que tenha passado pelo que Jó passou, por tanta prova como ele passou. Mas nós vemos que todos foram provados, todos tiveram seus momentos de aflições, todos tiveram seu momento de luta. E aí eu fico pensando, trazendo para nós hoje, analisando para os nossos dias, será que nós somos melhores que eles? Será que nós também não vamos passar por momentos de aflição? Será que nós também não passamos, às vezes, nós passamos também, queridos irmãos, por momentos de provação, momentos que somos provados, que a nossa fé é provada. Mas uma coisa que me chama a atenção também neste livro de Jó, lá no final do livro, ele fala que ele só conhecia Deus de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem, ou seja, ele estreitou a comunhão dele com Deus. A comunhão dele com Deus aumentou muito mais depois da provação. Então, quando alguém está sendo provado, mas está na sua fidelidade, está na sua obediência, está no seu temor a Deus, né? Como Jó, ele é provado, mas ele não é reprovado, mas é aprovado por Deus. Então, o que acontece? Esta pessoa, ela se aproxima mais de Deus, ela ganha mais intimidade, mais comunhão com Deus. E nós vemos isso também em toda a Bíblia Sagrada. Todos os homens e mulheres de Deus que foram fiéis a Deus, que passaram por provação, eles ganhavam mais intimidade com Deus, eles ganhavam mais comunhão com Deus. Então, queridos irmãos, nós precisamos também querer isso, não passar pela aflição. Ninguém pede para passar pela aflição, ninguém pede para passar pela dor. Ninguém suportaria o que Jó suportou. Ele foi um caso específico que Deus deixou registrado para exemplo nosso. Em toda a Bíblia Sagrada não tem outra pessoa que tenha passado por tanto sofrimento quanto ele, né? Teve pessoas que passaram por outros tipos de aflições e de provações, mas igual a dele, nenhum outro. Então, queridos irmãos, e eu percebo que nós, essa geração de hoje, esses cristãos de hoje, são muito fraquinhos, não teriam estrutura para suportar isso. Mas, queridos irmãos, uma coisa que Deus, ele é o mesmo. A Bíblia fala que Deus é o mesmo, ele não mudou. Nós é que mudamos, nós é que vamos ficando a cada geração mais fraca, a cada geração com menos interesse de buscar ao Senhor, de conhecer o Senhor, né? Às vezes eu tenho a impressão que a maioria das pessoas, a maioria dos cristãos se habituaram a ir aos cultos, se habituaram a estar congregando, a estar em uma igreja, mas a maioria das pessoas não tem nem noção o que é isto, o que é intimidade com Deus, o que é comunhão com Deus, o que é conhecer a Deus, o que é conhecer, ouvir, reconhecer a voz de Deus quando Deus fala. Às vezes nós temos uma impressão assim. E eu falo para mim também, queridos irmãos, eu falo para mim também, eu digo, Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero reconhecer a sua voz, eu quero entender a sua voz, quando o Senhor falar comigo. E o Senhor já falou comigo em sonho, falou comigo uma vez, uma voz audível. E quando Deus fala, quando é Deus que está falando com a gente, ele não deixa nenhuma dúvida. Então é diferente, a voz de Deus é diferente. Mas eu sinto em mim essa necessidade, e eu acredito que é o Espírito Santo que vai trabalhando na gente, de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. Eu sinto em mim essa necessidade de ter mais comunhão, de ter mais experiência com Deus, queridos irmãos. Porque é maravilhoso, é bom. Se a gente quer ir morar com Ele no lugar que Ele tem preparado para nós, se a gente tem esse desejo, esse interesse no nosso coração, o começo é aqui. Enquanto nós estamos aqui nessa terra, é o começo da nossa comunhão com Ele, queridos. Começa pela nossa renúncia, começa pelas nossas escolhas, começa com o valor que a gente dá à palavra de Deus e aos momentos
que nós separamos para estar na presença de Deus, a qualidade dos momentos que nós separamos quando estamos na presença de Deus, a qualidade do culto que a gente oferece a Deus, quando a gente se reúne para adorar a Deus, queridos irmãos. Qual é a qualidade do culto que a gente oferece a Deus? Quando a gente está na igreja, quando a gente está reunido com os nossos irmãos, qual é a qualidade? Eu fico pensando sobre isso, eu fico refletindo sobre isso e trazendo para mim também. Para mim, primeiramente para mim. Então, queridos, que a gente possa pensar sobre isso. Vigiar as nossas palavras. Vigiar quando a gente vai julgar alguém, quando a gente vai acusar alguém. E lembrar que o acusador da nossa alma é Satanás. Pensar sobre isso. Somente essas poucas palavras. Deus te abençoe. Beijo no coração.